Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje vamos falar, gente, sobre arquitetura. Estou aqui com Michele Vilaça, ela que é arquiteta, especialista em ambientes corporativos e apresentadora do podcast Arquitetura que Abraça. Inclusive já vai ficar aí o link para vocês clicar no podcast já e acompanhar esses conteúdos. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada pelo convite, ótimo dia, obrigada por estar aqui, estar com vocês, firmando uma conexão, né? Por isso que a gente está aqui, que prazer estar aqui. Que legal, Michele. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente, compartilhar sua história, de trazer para a gente aí essa nova visão, né, do mercado aí de arquitetos, da arquitetura que muda, né, a visão empresarial, muda o espaço, eu falo que o trabalho de arquiteto é fantástico. Eles pegam um espaço assim, um quadrado, eles transformam em algo maravilhoso. Você não tem ideia de como vai ficar, mas eles já conseguem te mostrar aquilo, né? Então, é muito legal receber você aqui para contar um pouquinho da história. Falando em história, eu queria saber como que você escolheu a arquitetura te escolheu, como que isso veio para você? Como que chegou até você? Eu, desde criança, brinquei muito de coisas criativas, assim, de montar, desde roupinha de Barbie, como a casa dela e todo o ambiente, né? Uhum. Mas me encantei pelas artes, então minha primeira formação é artes visuais. Artes visuais? Sim, sou formada ali pela antiga FAP, agora a Fundespar, aqui, que unificou, né, a FAP com a Belas Artes. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa sobre interferência no espaço. Então, já estava Uhum. ali, já dando indíciozinhos que eu queria mexer um pouquinho, conhecer isso mais a fundo, né? Estudei vários artistas brasileiros, tenho um xodó, assim, amo de paixão a artes e arquitetura brasileira. Na verdade, a gente é muito rico nisso e pouco explorado. E nisso eu vi que eu não queria apenas só intervir no espaço, eu queria pensar na concepção. Daí eu sempre brinco que eu fui unir forças para o Power Time da família. Meu marido é engenheiro civil, meus sogros têm material de construção, faltava arquiteta para o time. E daí eu migrei para arquitetura. Foi assim que comecei a minha carreira. E assim, pra me diferenciar da galera, né, que pensa, fiz PUC, sou filha da PUC, 3 turmas manhã, tarde e noite, 3 turnos, né? Mais de uma turma por turno, 60 pessoas estudando arquitetura, tinha que me diferenciar. E aí eu comecei a fazer a pós junto com a graduação, porque com a artes eu poderia fazer a graduação e a pós-graduação. Ah, junto? Junto. Loucura, gente, loucura. A Caraca. gente brinca Loucura que. mesmo. Não, total. O curso de arquitetura a gente fala que é arquitortura e eu fiz a pós junto. Eu entrei com essa mentalidade de artista. Vou cuidar de restauro, vou fazer. Nossa, vamos restaurar nossos patrimônios, as UIPs da vida, porque eu só descobri na arquitetura que só arquiteto pode trabalhar com restauro. E eu, como artista visual, eu falei, meu Deus, como assim? Eu amo isso e queria trabalhar com isso. Então, já migrei com essa ideia. Na pós, abriu minha mente. Que é aí que eu vi vários tipos e ramos da arquitetura. E aí eu me apaixonei pela comercial. Quando eu vi que era um retorno rápido e você era eficaz para trazer lucro para o cliente e também conforto para o colaborador para desempenhar o papel, que é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, um espaço físico pode nos influenciar mais de 60% da nossa produtividade. Então, 60%? 60%. Por isso que eu me comprometo com meus clientes. Se você quer ter lucro, retorno garantido, vamos investir num layout estratégico para que o seu colaborador desempenhe mais e aí você vai ter um faturamento ali bem significativo. Tem um exemplo para te falar. Uma loja de vinhos que antes era home, passou com um espaço físico, hoje fatura 4 vezes mais do que faturava no iFood e olha que batia recorde de venda no iFood. Então, assim, a arquitetura comercial transforma negócios e ajuda muito o empreendedor brasileiro. E é isso que eu sou especialista hoje. Caraca, quando você falou no número, eu fiquei encantado, porque 60% responsável por 60%. Então, assim, então a Michelle, né, começa por uma, digamos assim, uma necessidade, né? Era uma,
Você tinha uma oportunidade ali porque tinha engenheiro, tinha material de construção, uma oportunidade agora, falta arquiteto para a gente fechar o ciclo. Mas aí vai fazer uma pós e aí descobre um outro nicho de mercado que as pessoas não estavam olhando. Não. E que hoje se fala muito na arquitetura residencial, né? Nada contra o decor, é super importante isso, mas só ter visibilidade nisso que me incomoda. E aí que veio o podcast. Que aí o podcast veio, já o nome diz, a arquitetura que abraça, porque eu sei que tem muita obra, eu sou arquiteta raiz, eu gosto de estar na obra, eu sou a primeira que vai dar martelada de demolição. Hoje eu tô bonitinha aqui pro podcast, tá, gente? Mas eu gosto de estar na obra, de acompanhar esse processo. Então, desde criança, eu gosto de pôr a mão na massa e vivenciar isso. Então, nossa, executando muitas obras, a gente sempre tem um princípio de entregar a solução completa para o cliente. Então, do projeto até a obra limpa e decorada, para o cliente já usufruir do espaço. Não é para ele depois se preocupar, e agora o que eu vou fazer com essa bagunça, né? Como que ficou? Porque o cliente que eu lido, ele trabalha, ele precisa do espaço para gerar dinheiro, fazer a coisa girar. E os trabalhadores também trabalharem. Não tem esse delay, sabe? E o pra ontem, né? Super. Os prazos, tudo pronto. Tá tudo certo, eu sou acelerada 220, então é assim, a gente conversa na mesma linguagem e segue esse ritmo. Esse ritmo é frenético, mas é o que me encanta. Quando a gente fala de empreendedorismo aqui hoje no nosso país, a gente sabe que o tempo é algo que as empresas não têm. Dá para fechar 2 meses? Não dá. Sem chance. Não aguenta. 20 dias no máximo, assim. Eu preciso entregar um projeto pronto. A gente começa um projeto antes, né? Uhum. Ali 15 dias. Já fiz em 15 dias. O ideal seria 1 mês, 1 mês e meio, para pensar com mais calma, mais carinho, né? Mas normalmente não é o que acontece. Tem uma necessidade, eu quero para ontem, aprova o projeto, começa a obra, entrega e volta tudo. Teve um lugar que eu fiz um projeto, a Pinho, que eles não quiseram trabalhar home. Uhum. A gente ficava deslocando a equipe. Todo mundo para esse lado do prédio, todo mundo para esse lado do prédio. E o pó, e o barulho. Mas eles começaram a vivenciar aquilo e trouxe também aquela questão de pertencimento. E foi muito legal. E essa foi uma entrega muito especial. No dia da entrega dessa obra, a gente fez uma distribuição de sorvetes para agradecer todos os colaboradores pela compreensão desse ping-pong que a gente fazia com a galera. Foi uma entrega bem divertida. Vamos lá. Michele, quero saber o seguinte, para quem ainda não conhece a Vilarc. O que é a Vilarc? O que é e como ela atua hoje? Hoje a Vilarc é uma marca pessoal minha, é uma vila de ideias. Vila de ideias? Exato. Isso que significa a Vilarc. Vila de ideias através, claro, da arquitetura. O que a arquitetura pode fomentar e trazer para o mundo a criatividade que já está iminente nos arquitetos. Então, de fato, o escritório hoje é isso. Um escritório que a gente tem várias ideias, como projetos de arquitetura, como podcast, como parcerias e collabs que a gente tem de prestadores e fornecedores que são super parceiros. E eu tenho outros quadros, como Desenrola Parceiro, que eu vou entrevistar um parceiro que desenrolou algum BO para mim na obra e que vai contar o dia a dia dele. Eu já entrevistei, pra você ter uma ideia, a Metalwork, que é uma serralheria, que eu fui lá na serralheria e fiz solda, tem os bastidores. Caraca. Sim, tem o pé na obra, que daí eu mostro os bastidores da obra. Nem tudo é flores, mas a ideia é ser solução. E para isso a gente tem parceiros assim de alto nível, de alta performance. Inclusive, um deles é a Moviarc, que é o meu parceiraço assim, de anos, que tem todos os móveis corporativos, que desenrola muita coisa para mim, plataforma, cadeira. Eles têm a solução completa. A gente tem piso, nuvens acústicas, divisórias de vidro. Então, assim, amo de paixão. Resolvamos tudo. É essa a ideia. Facilita a sua vida. Total. Assim, parceiros que a gente tem que estar sempre muito pertos, e por isso o nome é Arquitetura que Abraça, porque de fato eu preciso abraçar essas pessoas e agradecer, obrigada, porque a arquitetura não se faz sozinha. Então hoje a Vilarc hoje é realmente uma vila de ideias que traz a solução completa para os nossos clientes. Que legal. O que você enxerga que a maioria dos empresários ainda não entendeu sobre arquitetura comercial? O potencial que eles têm no espaço físico. Eles não têm ideia de
como o espaço físico influencia eles. Tanto de performance, como de ergonomia, de desempenho, em todos os sentidos, cultura organizacional. Então, o ambiente nos influencia. Não só o ambiente, mas a ambiência. Iluminação, ventilação, não. Toda a parte de conforto, com certeza. Conforto. Agora, com a NR01, a galera, não sei se está sabendo aí, em maio vai começar em vigor a multas por lugares insalubres, por não ter certificação nas plataformas, cadeiras que possam dar ler. Então, hoje eu estou usando uma cadeira, já fiquei muito feliz com apoio de braço regulável. Parabéns, Conexo. Isso faz toda a diferença para o seu desempenho, para você colocar na tua altura, te dar a ergonomia do 90 graus que a gente precisa, para não trazer problemas futuros. Então, a NR está aí para, de fato, validar isso que a galera não conhece. Poxa, por que é tão importante investir no espaço físico? Porque ele vai mudar tudo. A forma de você trabalhar, a forma de você se comportar, se vestir, a cultura que vai ser implementada naquele local. Então, o espaço nos influencia completamente. Total. E usar isso para ter retorno, quem não quer? E é isso que eu falo, eu me comprometo com lucro, porque eu confio no meu taco. Eu tenho certeza que, fazendo um projeto estratégico, o espaço físico vai trazer retorno pelo desempenho que o pessoal vai ter ali de melhor performance para produzir mais. É isso que a gente quer, né? Sobre a questão, ainda sobre essa questão que você falou, sobre a influência do espaço na performance da pessoa. Mas como isso acontece no dia a dia? Acontece com layouts certos, que a gente pode ter um fluxo de circulação adequado para evitar acidentes, a área mínima de trabalho que precisa ser respeitada, por exemplo, call center. Parece que está todo mundo colocado dentro de uma caixinha de fósforo. E não pode. É um ambiente insalubre. A área mínima é 1 metro, 90 centímetros no mínimo. Mas não tem isso, né? Tem norma. Mas a divisória é aqui, né? Não, exato. Mas tem que ter uma área mínima, pelo menos abrir o braço. Não precisa ficar assim, esmagadinho, entendeu? Entendi. Então, e são várias coisas. Acessibilidade, conforto. A iluminação, por exemplo. A iluminação, ela tem que estar de acordo com o nosso ciclo circadiano, para a gente desempenhar não só o melhor papel, mas ter uma saúde mesmo, não ficar acelerado. Tipo, uma luz de estúdio 24 horas, aqui você deve sofrer um pouquinho se ficar o dia inteiro fazendo entrevista. Porque a luz branca, que é uma luz hospitalar, ela te deixa mais frenético. Acelerado, né? Super. O ciclo circadiano obedece à tonalidade do sol durante o dia. A natureza é perfeita, Deus é perfeito. Então, a gente se inspira, de fato, no ciclo do sol. Ele amanhece mais forte, meio-dia tá a pico, que é pra galera tá naquela velocidade. Acelerado. Mas depois ele vai diminuindo. E aí, até que você relaxa e tal. Se você manter essa luz o tempo inteiro, branca, o dia inteiro, você não vai conseguir chegar em casa e desacelerar, entendeu? Isso tem que ser feito durante o dia, o processo. É muito bom você ter, pelo menos, ambiente que tenha luz natural, para você ver o sol, esse ciclo do dia, e você ter um momento, ser salubre, né? O psicólogo está aí para ajudar, mas precisa ter essas condições psíquicas no ambiente. Então, são tudo isso, como o apoio do braço. E a pessoa é mais alta, a pessoa é mais baixa, a pessoa é mais gordinha, mais magrinha. Isso tudo tem vários mecanismos. A Move está aí para comprovar certificações, mecanismos de lombar, altura de assento, regulagem de braço. Então, a gente tem uma infinidade de certificações que precisam ser levadas a sério nesse setor comercial e corporativo. Agora eu entendi por que o meu arquiteto colocou luz 3.000 e alguma coisa na minha casa. Com certeza. Ela é muito mais aconchegante, é 3.000K, né? Ela é muito mais, de 3.000 a 2.700. O 2.700 é mais para o decorativo, sabe? Aquela prateleira, dá aquela luzinha, aquele brilho. É os 2.700, que é bem amarelinha, para ficar mais aconchegante, te trazer conforto e você relaxar. Que é o objetivo de quando a gente tá em casa. Não quer ficar lá na casa ligadão, acelerado, né? Acelerado. Se você tiver um bebezinho, daí você vai ficar na boa, já acelerado por conta da demanda do filho. Mas não a luz, né? Imagina, a criança quer dormir daquela luz forte. Então, tudo isso tem pensado. A iluminação é muito importante. A gente tem um lema, assim, na arquitetura. A
iluminação, ela valoriza, deixa bonito um projeto ruim. Se ela tiver com a iluminação certa, o projeto ruim fica bonito, fica bom. É impressionante o poder da iluminação. Mas se teu projeto for lindo, maravilhoso, com a iluminação ruim, acaba com o teu projeto. Ela detona. Inclusive, já entrevistei uma moça especialista em luminotécnico e realmente é vida. Eu fiz uma pós aí, não comentei, mas eu fiz uma pós de light design. Mais uma? Mais uma, para entender o poder da iluminação. Isso é fantástico. Que legal. Me fale uma coisa, tá? Você é muito encantada com o trabalho que você faz. Eu percebo Sou apaixonada, eu amo mesmo. A tua energia de falar do que você faz com amor o que você faz. Mas me conte, você tem algum projeto que assim que você fez e depois que você terminou esse projeto, você falou, gente, eu escolhi a profissão certa? Eu acho que todos, filho do mundo. Eu tenho xodó pelos meus projetos, assim. Mas, por exemplo, essa que te marcou, assim? Tem algum que te marcou? Então, esse da Hoje Vino que eu tô falando, fica aqui na Iguaçu, pessoal. Vale a pena lá conhecer. É um empório de vinhos e queijos. Como que é o nome? Hoje Vino. O-G-G-I. O-G-G-I. Vino. Vino. Beijo. Sempre cito ela. Ela foi assim, eu tive uma sócia por muito tempo e aí tem 2 anos que eu tô com carreira solo e ela foi tipo esse marco dessa nova etapa que eu tô vivenciando, que é com um escritório independente, assim, com a carreira solo e o podcast. Então foi o momento que eu me descobri também como comunicadora e foi esse projeto que marcou essa transição. Então eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Outro que eu amo de paixão é a Pinho. Beijo, Lu, minha cliente que já fez o feedback ao vivo pra Roberta no podcast dela, que eu liguei pra ela, ela falou, não falta palavras pra falar da Mia, assim. Já tô na 3ª, 4ª obra com a Lu, a gente brinca quando... A Pinho é uma empresa de logística. Fica aqui também no centro, bem pertinho do Mercado Municipal, a Pinho. A Lu é maravilhosa, eu já fiz tanto o residencial como... comercial, né, o corporativo, a empresa dela. Então, assim, os clientes gostam, eles voltam. E esse projeto foi da entrega de sorvete. Por isso que ela também foi muito especial, porque foi um projeto colaborativo. Então, a gente teve que pedir ajuda pro pessoal pra gente poder intervir nos espaços e aí correr pra entregar rápido, eles voltarem. Mas aí, quando eles voltavam encantados, assim. São vários, gente. Vou falar esses 2, senão tinha que ir aqui até amanhã. Vai ter que ficar mandando abraço pra galera. Eu vou mandar pra todos os clientes. Beijo por me escolherem, é isso. Pra ninguém ficar bravo, né? Não, eu amo todos. Fez o projeto. Não, gente, ela ama todo mundo. Nem citou. Ela falou que daria pra citar aí a noite toda aí falando dos projetos que ela fez. Mas assim, eu te apresentei como apresentadora do podcast Arquitetura que Abraça. Como conciliar tudo isso, né, na rotina, e também tem a questão da família, que na sequência a gente fala, mas como conciliar tudo isso, conseguir fazer isso dentro de um único dia? Minha avó sempre falava uma coisa assim, nunca peça nada para um desocupado, que ele não vai ter, ele vai atrasar, não vai conseguir. Quem já está na atividade, é muito mais fácil de adicionar alguma coisa e equilibrar os pratinhos. Eu acho que gestão de tempo é uma das coisas que eu preciso fazer e até falo um pouquinho, fiz até uma palestra numa noite de vinhos e queijos. Ai, que gostoso, né? Falando sobre isso, porque... E aí você nem sabe da metade, né? Eu tenho, então, um podcast que eu concilio porque, na verdade, eu entendo que é mais um braço do que eu já faço. É muito fácil fazer o podcast, né? Eu convido as pessoas que eu tenho acesso, e aí eu vou falar do grupo de network que eu faço parte já há 3 anos, o BNI. Inclusive, onde eu conheci a Gi, que acabou de sair daqui. BNI. Beijo, Gi, lindona! Arrasou, voltou com tudo. A gente tava com saudade dela como comunicadora. Então eu faço network toda quinta-feira, amanhã de manhã cedo, se quiser, galera. Um abraço, né, pra Giovana, que participou. Giovana Vanzo participou com a gente aqui do podcast também. Um dos podcasts anteriores. E volta lá no canal que você vai encontrar o podcast da Giovana. Fantástico. Falamos aí de muita coisa, de comunicação, enfim, muita coisa importante. Mas uma mulher maravilhosa aqui, dominando, né? Vamos ver. A mulher tá dominando, as mulheres estão dominando. Eu também acho, a gente vai dominar o mundo, fica tranquilo. Já dominaram há muitos anos. Com certeza. Temos só que tomar posse.
Bom, então, o Beni, eu tô há 3 anos fazendo network toda quinta-feira de manhã. A gente começa lá às 6h30 da manhã, vai 6h30. até às 9h. E aí eu conheço muita gente. E aí, com isso, eu conheci tantos especialistas e também pessoas apaixonadas que nem eu pelo aquilo que fazem, cada um na sua área. Eu vi que tinha muita troca. O que poderia ouvir de um especialista de outro setor que eu iria agregar para o meu segmento? E eu falei, gente, isso não dá para ficar só aqui. E aí surgiu o convite da Roberta, da Trindade, beijo lindona, que tem a Abla FM. E ela começou, então, uma rádio de empreendedorismo com vários temas. E um deles era arquitetura. Ela tinha me feito convite para falar sobre residencial. Eu falei, então... Não vai dar boa. O residencial não é minha praia. Olha, eu quero falar sobre arquitetura comercial. Essa é a arquitetura que eu domino, que eu já atuo na área já há mais de 9 anos que eu tenho de formada, né? Mas como eu tenho a pós já de interiores, desde o início eu já atuo como design de interiores há 12 anos. Então, assim, eu já trabalho e cada vez mais me especializo nesse segmento comercial. Aí eu perguntei para ela se eu poderia... que eu já tinha no meu Instagram esse quadro, Arquitetura que Abraça, que eu entrevistava outras especialistas e os outros dois, né? O Pé na Obra e Desenrola. Aí ela falou, nossa, faz todo sentido o Arquitetura que Abraça virar um podcast. E aí foi que um quadro no Instagram migrou para um podcast. Então foi muito natural Foi isso. acontecendo. Exato. Não é tipo assim, agora arranja um tempo para fazer um novo projeto. Não é uma coisa que foi evoluindo. Então foi muito natural. Então por isso que a gente arranja tempo aí para tudo. Eu brinco nessa palestra que eu fiz sobre gestão de tempo. Como diz a Anitta, né, no carnaval, se todo mundo se organizar, vai dar tempo para pegar certo. todo mundo. Então é isso. A gente tem que fazer isso com o que a gente prioriza. E em que momento, né, você estava falando sobre podcast, mas em que momento isso nasceu para você? Nasceu nesse intervalo entre clientes e conversa com o cliente, vendo, esse aqui dá certo, esse aqui já é meu parceiro. Em que momento nasceu? Esse foi o momento em que nasceu a Arquitetura que Abraça, foi o que a gente acabou de falar sobre a Roberta, né? Sim, foi assim, eu já estava desenrolando esse quadro no meu Instagram, do escritório, depois eu migrei, cara, o escritório era um quadro sou que você tinha no eu. Instagram. Era um quadro, era um pedacinho do que eu já tinha em mente, que eu já estava aplicando ali. Eu entrevistei a primeira entrevista foi com a Alexandra Mendes, maravilhosa, que estuda perfil comportamental, treinamento de líderes para a empresa. Caraca. Então eu já comecei com tudo. Já começou em cima, já voando. Comecei no Instagram com ela. Quando eu fui para a rádio, eu entrevistei a Cris Cantelli, a ergonomista da Cavalete. A Cavalete é uma fábrica brasileira de cadeiras corporativas e ela é a melhor ergonomista do Brasil. Então, assim, já comecei com a Nata. E aí essas conexões, tem tudo a ver, já está aqui hoje, foram me levando pessoas especiais, assim, que dominavam áreas que eram correlatas com a minha. Como que um perfil comportamental vai me ajudar na arquitetura? Eu sempre brinco no meu terceiro quadro, no segundo, perdão. O que isso tem a ver com a arquitetura, eu falo tudo. Eu entender o espaço que eu estou projetando para quem vai usar é fundamental. Eu saber quais os tipos de perfis. Eu, por exemplo, não ia conseguir ficar naquele perfil do como que é o nome? Telemarketing? Do telemarketing, naquela caixinha de fósforo. Não tem como, gente. Não tem como. Eu sou expansiva. Eu quero estar, numa mesa já integrada com a galera. Vamos aqui junto fazer algo colaborativo, entendeu? E aí, entendendo esses perfis, você entende que numa empresa você precisa ter ambientes que atendem esses perfis comportamental. Eu preciso ter essa área mais intimista, que vai ser para os analistas, para os mais... Qual mais? Analista, qual outro perfil que tem? Que é mais sistêmico, assim. A galera mais crica. Eu preciso ter esses ambientes mais intimistas. Ou essas áreas de descompressão, que vai conectar as pessoas, que vai ter tanto dominante ou influencer que os outros perfis. Eu sempre esqueço desse lado aqui, que não é o meu. O meu são mais desses. E o fleumático. Pronto, eu lembrei. Que é meu marido. Ai, meu Deus, não posso esquecer. Mas eu preciso... numa empresa, pensar num ambiente para todos, como eles vão desempenhar melhor o papel deles. Não é o mesmo espaço físico que vai influenciar um influencer para um analítico. Não é o mesmo tipo de espaço. E isso muda muito. Sim. Então, isso eu vi que foi agregando o meu projeto, foi agregando a forma de projetar. E aí eu comecei a ter uma visão holística, sabe? Eu deixei de ficar ali só
A gente tem 3 pilares conceituais, né, na arquitetura. Utilitas, firmitas e venustas. Utilitas é a utilidade, firmitas é a estrutura, e venustas é a beleza. E aí eu deixei de ver apenas esses 3 pilares e comecei a ter uma visão mais global, entender o perfil comportamental, entender a importância de uma iluminação correta, de um conforto. Essas coisas, conforto, iluminação, isso a arquitetura já permeia, mas não da forma que eu trago ali no podcast, sabe? Eu quero ir a fundo e que extrair do melhor. Inclusive, amanhã, convido todo mundo, eu não sei quando que vai pro ar aqui, mas enfim, vou entrevistar... Você que está assistindo o podcast agora, isso aconteceu no dia... Hoje é que dia? 8 de abril hoje e vai acontecer amanhã, dia 9 de abril. Às 15 horas, ao vivo, você está lá na Abla FM, vou entrevistar a Rafaela Borges, que é especialista em RH, cultura organizacional. Isso daí. Ela vai falar sobre isso. Vai ficar no canal? Vai ficar salvo no canal, só seguir ali nas redes sociais e no YouTube, fica gravadinho. Então já aproveita. Qual que é o canal? Arquitetura que Abraça. Arquitetura que Abraça no Instagram e no YouTube também, Arquitetura que Abraça. Aí já vai ter lá esse conteúdo fantástico que e muitos outros. Hoje a gente está indo para a 2ª temporada do podcast. Eu tô com 2 anos, então esse já tá a 2ª temporada com uma galera ali de peso que eu entrevistei. Inclusive, entrevistei a... Meu Deus, tô com Clemilda, não é Clemilda. Meu Jesus. Ilana Lerner, a filha do Jaime Lerner, falando sobre o Instituto do Jaime Lerner, que é um lugar muito especial aqui em Curitiba que vale a pena visitar. Então, assim, tem uma galera de peso. Carmen Lunardi, minha mentora de posicionamento estratégico para o Instagram. O que isso tem a ver? Tudo com a arquitetura. A gente precisa se vender, a gente não sabe fazer isso. Não só em arquitetura, né, galera? Vamos conversar, né? Gente, estão vendo o conteúdo aqui, né? Conteúdo fantástico desse podcast. Só de dicas aqui que eu anotei, já deu uma folha. Boa! Só de dica que eu anotei. Então, vocês que estão assistindo, faz igual eu. Caderninho e caneta na mão, anota. Depois você vai pesquisar sobre o tema. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Michele, socorro. Isso mesmo, manda lá no @MicheleVilaca_. Me chama no direct, vou ter um maior prazer de responder vocês e tirar as dúvidas. E é isso. Isso. Michele, como é ser uma comunicadora por trás de um podcast? Conta pra gente os desafios que você já enfrentou. Eu sei dos meus desafios, mas conta o seu pra ver se foi parecido. Eu acho assim... É muita responsa você selecionar quem que você vai entrevistar, sabe? E também aquilo engajar, porque às vezes a gente tem uma mentalidade de isso é muito legal. E aí, coitado, aquele assunto que eu achei que ia ser o máximo, flopou, entendeu? Não deu, não deu. Como o meu é ao vivo, fica transmitido na rádio e eu tenho esse desafio, que é responder também as questões ao vivo. Então, que a gente tem o 3º quadro ali, sim. Quem sabe faz ao vivo. É um bate-bola, bate-rebate com o entrevistado. O que é pra você isso? Pá, dentro da área dele, que eu pergunto, e daí eu abro pra galera. Aí a galera, cara, não tem dó. E eu tenho que perguntar o que tá ali escrito. Eu falei, não sou eu, boa. E eu sempre brinco, que é a hora do fogo do parquinho, que eu adoro. Eu falo, não sejam bonzinhos, mande mesmo. E aí, é muito legal, porque... É legal o desafio, né? Exato, é legal o desafio. E eles sempre falam, por favor, me manda as perguntas depois, porque isso dá conteúdo pra caramba. E o especialista, que normalmente acontece, ele nem tinha essa percepção daquelas dúvidas. Como assim? Para ele é tão óbvio aquilo, ele já entende. Então ele fala, nossa, as pessoas não sabem ou o básico ou uma coisa que eu achava que nem precisava falar mais, que já estava sanado, sabe? E a galera pergunta mesmo. Então, desafio, acho que é fazer essa seleção. Vocês também devem passar por isso. E aí, o que me dá, assim, dor no coração, tem gente que cancela, tipo, na véspera. No dia, por exemplo. Só que, assim, vocês têm um estúdio próprio, né? Eu tô com um ambiente locado, hora marcada e ao vivo na rádio. Tem a programação da rádio que eu tenho que entregar. Não dá pra eu cancelar, entendeu? Não dá. E aí? E daí que eu tenho que chamar outro em cima da hora pedindo 1000 perdões, mas eu já tenho uma fila grande e eu pego dos últimos e vou passando. Você, por acaso, tem disponibilidade? Vou fazendo equilibrando esses pratinhos. Mas esse é um desafio, assim, grande. Eu tinha um podcast a cada 15 dias, a gente passou agora a uma vez por mês, na segunda quinta-feira do mês, até para atender toda a demanda e também conseguir organizar isso. Porque eu não sei qual que é o teu ritmo, mas cada 15 dias já era puxado.
Um O desafio? meu ainda a cada 15 dias. É 15 dias, Eu né? tinha toda quarta, mudei a cada 15. Nossa, não. Eu comecei com cada 15 dias, passei uma vez no mês. Gente, assim, é uma demanda muito grande da gente, né? E eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Eu tenho o pessoal do meu marketing que faz os roteiros. E aí o convidado precisa responder o forms. Não é tão livre porque eu preciso direcionar. Eu preciso de um conteúdo mais específico, sabe? Uhum. Então, eles respondem várias perguntinhas do forms. Eu também pergunto o que eu não posso deixar de perguntar. Mas, assim, eu envio para ele um roteiro para ele estudar. E, mesmo assim, tem um ao vivo que daí o cara tem que saber mesmo. A gente fez, teve um momento, um ano e meio, a gente fez ao vivo. E o ao vivo era punk. Rock and roll, a gente gosta disso. A galera do comercial é assim, louco. Então, bora. E aquela situação também que a gente carrega, né? Porque, por exemplo, você traz um convidado. Você, de certa forma, você tem uma responsabilidade sobre o que o convidado fala. Então, tem as orientações que a gente passa, mesmo assim. Teve convidado que saiu do script. E aí? Gente, a opinião do nosso convidado, para não refletir na operação, né, da gente, que é um risco muito grande. Sim, eu convidei um mentor meu, inclusive, que ele é bem polêmico. E daí eu falei, não me coloca no rolo, é a opinião dele. Tipo, não me põe no Não fogo. sou eu. Não me põe no fogo cruzado. Falei bem ao vivo, assim. Mas apesar que eu concordo com ele. Mas assim, ali ele deu a opinião dele e eu tô neutra na bancada, entendeu? Na bancada. Os bastidores a gente conversa rasgando o verbo, mas aqui na bancada a gente tem que ter esse pudor, né? Sim, é até porque a gente está levando conteúdo, entrando dentro da casa das pessoas, entrando na vida das pessoas, Exato. então a gente tem que ter um cuidado, né? Michele, gente do céu, quanta coisa. Eu tô realmente anotando tudo, tem que revisitar de segunda, terceira, quarta vez seu perfil, temos que conversar mais, aprender também, né? Que é necessário a gente aprender. E, cara, que a tua energia é fantástica. Obrigada, Pra muito cima, feliz de estar aqui, de verdade. Muito feliz de te receber e de poder levar um conteúdo assim para as pessoas que estão nos acompanhando, de entender, gente, dá para fazer mais que uma coisa no dia. Com certeza. Você consegue agregar mais trabalhos. Não só sou eu. Não Quem sou é eu, mãe sabe como isso é verdade. O que uma mãe faz, meu amigo? Não tá escrito. Não dá nem pra marcar na agenda. Eu falo assim... Você tem um pequeno, né? Eu tenho uma neném de 3 anos, inclusive um abraço, um beijo, Estela Maria, minha princesa, Thelma, minha esposa, falando em mulher, né, que faz 1000 coisas no mesmo dia, então te amo e obrigado por cuidar da nossa família. Falando em questão família, você tem um neném também, né? Tenho, Nicolas, tem 3 aninhos. de 3 Inclusive, anos. hoje é o dia do filho, sabia? Hoje é dia do filho? É o dia do filho, já postei até no Olha. Instagram uma fotinho com ele. Beijo, filho, te amo de montão. Esse é o lema lá em casa, que a gente te ama ele de montão. Beijo, Rô, meu marido, meu parceiro, que me ajuda na minha loucura, que é essa mulher 220 aqui, ele dá conta do recado. Divide essa vida. Divide a vida. Eu acelero a vida dele, né? Ele é o fleumático, ele é mais calminho. Mais de boa, É bom que daí ele é meu equilíbrio. É necessário. Em casa eu também sou. O meu perfil é esse, mais calmo, mais analista fleumático. Um analista fleumático, assim, meio tranquilo. Então, a família, para mim, sempre vai ser meu maior projeto de vida. Então, acho que tudo que a gente conquista não pode colocar no mesmo nível da família. Com então, certeza. Acho que a família é o maior projeto. Então, parabéns pela família. E, encerrando o nosso podcast, que passou rapidão, porque a gente falou muito assunto. Gente do céu, foi muito assunto distintos, assim, um do outro. Vamos falar de arquitetura, tá? Mas vamos falar do podcast também, mas vamos falar do programa de rádio, mas vamos falar também... Vamos falar de network, conexão, que é isso aqui. Tudo se resume num abraço. A arquitetura que abraça tá aí pra isso. Essa é a conversa gostosa que a gente faz ali. Com certeza. E, assim, vamos imaginar agora... Nós vamos imaginar, não. Daqui pra frente, o que acontece? Nosso podcast vai ser transmitido em um telão mundial. Uau! E ele vai estar traduzido em diversas línguas para todos os povos. Eu quero agora a sua mensagem que você vai deixar para toda essa galera que assistiu o nosso podcast.
É uma frase de um entrevistado, especialista em franquias, que eu achei sensacional. A arquitetura ancora a experiência do cliente. É isso que a gente faz com muito prazer. Que legal. Michele, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, muito obrigado pela entrega, pela energia que tu deixa aqui no nosso ambiente, que eu gosto bastante de conversar com o pessoal do Rio, porque eu tenho um fotógrafo que participou do podcast com a gente, que faz também, que é fantástico, Sidney Socorro, um abraço para você, Sidney. E assim, a energia do povo de lá Diferente. é diferente. Eu que agradeço o convite, obrigada. É uma honra estar aqui nessa bancada, fazendo mais uma conexão e bora somar, tamo junto. Obrigado. Gente, para vocês que acompanharam nosso podcast de hoje, estivemos aqui com a Michele Vilaça, ela que é proprietária da empresa Vilar Arquitetura, apresentadora do podcast Arquitetura que Abraça, arquiteta, especialista em ambientes, é mãe, esposa, enfim. Se você quiser conhecer um pouco mais, eu acho que você deve conhecer um pouco mais desse projeto, você clica lá no Instagram, entra lá no Instagram da Michele, já segue também o podcast para você acompanhar os conteúdos. E não esquece também, né? Segue Conexo_Empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para você acompanhar todos esses conteúdos. São mais de 250 episódios para você maratonar lá como uma série. Eu vou maratonar nos episódios agora, tem muito conteúdo incrível para você que a gente prepara com muito carinho. Um abraço a todos e até o próximo podcast.